Oi, pessoal! Bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos direto ao ponto, porque a gente vai fazer um verdadeiro zoom in aqui. Vamos partir de algumas notícias científicas bem amplas, de nível macro mesmo, e descer lá para o fundo, até os mistérios celulares mais microscópicos que vocês possam imaginar. Pensem no corpo humano como um ecossistema gigantesco e incrivelmente complexo. Hoje, a gente vai descobrir juntos como pequenos erros de comunicação entre as células, ou até mesmo, pasmem, a presença de um DNA estrangeiro dentro da gente, podem ditar tanto o curso de doenças gravíssimas quanto se a chave para a cura. Vamos lá? Bom, para a gente não se perder, esse é o nosso roteiro de hoje. Notícias científicas curiosas. Depois, colangiocarcinoma e inflamação, a via IL-6 examinada. O que é microquimerismo, células fetais na autoimunidade e fechando com chave de ouro o futuro da medicina celular. É um roteiro rápido para a gente entender como descobertas que parecem não ter nada a ver umas com as outras estão, no fundo, super conectadas ali no nível celular. Número 1. Notícias científicas curiosas, dando aquele olhar rápido sobre descobertas globais recentes. Para começar com uma visão geral, separamos algumas manchetes super recentes e fascinantes da Smithsonian Magazine. Dá só uma olhada nisso. Isso mostra perfeitamente o tamanho da ciência hoje em dia, né? De um lado, a gente tem uma biologia extrema, como um fungo sobrevivendo a testes espaciais. Do outro, o nosso passado pré-histórico vindo à tona com novos dinossauros. Mas o ponto que eu quero destacar para vocês é aquele último ali, tratamentos de câncer que estão literalmente reiniciando o sistema imunológico de pacientes. Essa intersecção médica é a ponte perfeita para o nosso mergulho profundo de hoje na patologia celular. Passando para o número 2, colangiocarcinoma e inflamação. Um tumor letal impulsionado por alarmes celulares. Vamos entrar agora no nosso primeiro mergulho profundo. É um estudo bem específico e super importante da Frontiers in Immunology sobre um tipo letal de câncer de fígado. Olha, o colangiocarcinoma, ou apenas CCA, é um adversário brutal. Para vocês terem uma ideia, a taxa de sobrevivência em 5 anos é tragicamente baixa, variando entre só 5% e 17%. É muito pouco. E o que alimenta esse monstro? Basicamente a inflamação crônica do trato biliar. É tipo um incêndio que não apaga. Justamente por ser movido a essa inflamação constante, encontrar biomarcadores inflamatórios é, sem exagero, uma questão de vida ou morte para tentar prolongar a sobrevivência de quem enfrenta a doença. Mas aqui é que a coisa fica maluca. O que é realmente interessante nessa comparação dos tecidos é um achado totalmente inesperado. Pensa comigo, se o câncer é alimentado por inflamação, o senso comum diria que a proteína IL-6, que é o nosso principal alarme inflamatório, estaria estourando de alta no tumor, certo? Só que não. Na verdade, o tecido tumoral apresentou uma expressão menor de IL-6 do que o tecido normal ao redor. Por outro lado, a ST3, que é a proteína que recebe o sinal e ativa a transcrição genética, estava lá em cima. Ou seja, a comunicação celular ali está de pernas para o ar. Isso nos leva ao ponto 3, a via IL-6 examinada, visualizando o microambiente celular. Para entender de verdade essa dinâmica complexa, os cientistas precisaram mapear literalmente o bairro das células, usando uma técnica incrível chamada imunofluorescência multiplex. Essa imagem é sensacional. Ela permite que a ciência localize cirurgicamente onde essas proteínas estão agindo no meio daquele caos do tumor. E mapeando essas cores, eles descobriram que uma subunidade do receptor da célula, chamada GP130, que está ali em verde, tem uma correlação extremamente forte com a JAK2, em vermelho, bem no meio desses tecidos tumorais. É como se a máquina da célula estivesse trabalhando em conjunto de uma forma muito, muito específica para favorecer o câncer. E o grande X da questão aqui, a verdadeira implicação clínica é a seguinte. Essas proteínas não prevêem exatamente o tempo total de sobrevivência, mas a baixa expressão delas está inversamente ligada à invasão vascular. Traduzindo para a gente, quanto menos dessas proteínas de alarme e seus receptores aparecerem, maior é a chance de o tumor estar invadindo os vasos sanguíneos. E a gente sabe bem que isso é um sinal vermelho gigantesco para um prognóstico ruim e para metástase. Seção 4. O que é microquimerismo? O mistério do DNA alienígena dentro de nós. Deixando os caminhos destrutivos do câncer um pouco de lado, a gente vai dar um zoom ainda maior. Vamos olhar para uma anomalia genética que, acreditem ou não, acontece naturalmente. É algo que buga a mente e muda completamente a nossa própria definição do que significa ser um indivíduo. Então fica a pergunta,
Será que uma pessoa saudável poderia carregar o DNA de outra pessoa vivendo e funcionando nos próprios órgãos? Parece roteiro de filme de ficção científica, né? Imaginar que células de outra pessoa estão batendo no seu coração ou filtrando no seu fígado. Mas uma revisão médica fantástica lá da Turquia mergulhou fundo em como esse fenômeno é algo perfeitamente natural da biologia humana. A palavra da vez é microquimerismo. Basicamente, significa abrigar células de outra pessoa dentro de você, mesmo que em pouca quantidade. E a origem mais comum para essa troca incrível é a gravidez. É uma via de mão dupla de células acontecendo ali. As células do bebê simplesmente atravessam e decidem morar permanentemente nos órgãos da mãe. Loucura, né? E a linha do tempo desse processo é de cair o queixo. Essa transferência acontece super cedo, logo nas primeiras 4, 5 semanas de gestação. E o mais impressionante, essas células podem persistir no corpo da mãe por décadas. Elas literalmente se enraizam nos tecidos. E olha só, isso acontece mesmo depois de uma interrupção eletiva da gravidez ou de um aborto espontâneo. O impacto celular fica lá, guardado no corpo. 5. Células fetais na autoimunidade. Células rebeldes e reinicializações médicas. Lembra daquela manchete lá do começo da Smithsonian sobre a reinicialização de doenças autoimunes? Pois é, a nossa história fecha o ciclo agora. Acontece que a presença constante dessas células estrangeiras tem um papel enorme e muito implicado na patologia autoimune. A presença prolongada dessas células que carregam um DNA totalmente diferente ajuda a matar uma das maiores charadas da medicina. Por que as doenças autoimunes, tipo a tireoidite de Hashimoto ou a esclerose sistêmica, são muito mais comuns nas mulheres? A mecânica da coisa funciona quase de forma idêntica à rejeição de um transplante. É o corpo da mãe reagindo a essas células fetais instaladas, ou essas mesmas células agindo como intrusas e atacando os tecidos maternos. E o trânsito flui para os dois lados, tá? O microquimerismo materno-fetal prova que as células da mãe também colonizam o feto. Os estudos demonstram que células maternas podem migrar para órgãos-chave do bebê, tipo o pâncreas, participando diretamente de toda a inflamação que leva a diabetes tipo 1, por exemplo. É um verdadeiro campo de batalha celular onde o sistema imunológico fica meio perdido sem conseguir distinguir quem é quem. Chegamos ao ponto 6, o futuro da medicina celular. Diagnóstico e reparação de tecidos. Mas calma, nem tudo é doença e destruição, tá bom? É por isso que essa área da ciência é tão fascinante. A presença de um DNA estrangeiro no nosso corpo nem sempre é o vilão da história. Essa conclusão do estudo resume perfeitamente a vida dupla do microquimerismo. De um lado, as células progenitoras estrangeiras podem sim atuar como agentes do sistema autoimune, causando doenças. Mas, por outro lado, os cientistas acreditam que elas podem agir como uma verdadeira equipe de resgate microscópica, reparando tecidos danificados ou até fazendo uma vigilância imunológica para nos proteger contra certos cânceres. Isso sem falar na possibilidade incrível de usar essas células para fazer diagnósticos super seguros e não invasivos antes mesmo do bebê nascer. É uma revolução. Então, parando para pensar, o corpo humano definitivamente não é uma identidade genética exclusiva e isolada. Nós somos ecossistemas gigantescos onde células de origens diferentes convivem o tempo todo. Entender o silêncio perigoso das proteínas num tumor letal ou descobrir essas colônias de DNA estrangeiro morando nos nossos órgãos faz a gente fazer uma pausa maravilhada, né? Se nós somos formados por um mosaico de células que se reprogramam e interagem dessa forma tão impressionante, o que mais será que está escondido no nosso microambiente celular, só esperando para redefinir o futuro da medicina? Muito obrigado por acompanharem a nossa análise de hoje e a gente se vê na próxima.